E eu imagino que, por exemplo, as pessoas, você teve que aprender ao longo do tempo a lidar com a percepção das pessoas, né? Porque, tipo, Sim. você tá totalmente de boa, já leva uma vida independente, só que as pessoas que te veem pela primeira vez, às vezes, muitas vezes não sabem lidar com a situação e às Uhum. vezes te tratam, talvez, como com uma situação Sim, criança, anormal, né? criança. É. Você já filtra tudo isso já, né, cara? Cara, assim, eu não uso calça. Porque se eu tô de calça, o pessoal acha que eu ando mal, que eu sou um bêbado. Se eu tô de shorts, eles acham que eu ando muito bem pra alguém que perdeu braços e pernas, né? Então eu já uso shorts pra não ter aquela surpresa de descobrirem. Aham. Não uso manga comprida, nunca tentei. Sempre assumi, falei, cara, eu sou esse mesmo. Só que se eu vou no shopping, eu tô andando, na hora que eu viro pra trás, tá todo mundo já vira assim, né? As pessoas olham. Uma coisa que e criança olha, aponta, aí a mãe puxa, né? Uhum. Então, no começo era um pouco estressante isso, né? Fala, pô, deixa eu só vim aqui, né? Trocar meus shorts aqui, pô. Por que eu tenho que... Toda vez que eu vou num lugar é um evento na minha cabeça, né? Uhum. Algumas coisas mudaram isso pra mim. A primeira é falar, o Pedro antigo também ia olhar. Também ia perguntar, também ia ficar curioso. Sim. Foram 3 coisas. A segunda coisa é os sentimentos mais puros do ser humano, na minha opinião, são a curiosidade e a admiração. Né? O ser humano ele é extremamente curioso, foi à Lua, e ele também tem um senso assim, a gente vê um filme legal de uma história real, né? A gente admira a pessoa. Sim, sim, Então sim. e eu falei, cara, às vezes eles não estão olhando por dó, uma coisa, às vezes eles estão me admirando. Uhum. Ou às vezes eles estão curiosos e tem todo o direito, né? E quando eu entendi isso, mudou bastante. E o terceiro ponto, talvez o mais forte deles, foi quando eu já estava independente, aí eu mudei para os Estados Unidos em 2012, a convite da Hanger. Eles falaram, vem para cá, entra na faculdade e você vai viajar aos finais de semana para ir em congresso contar a sua história. Eu falei, pô, beleza, me abriram oportunidades e iam me ajudar com as próteses também. E quando eu fui morar lá, eu já tava morando num esquema meio sozinho já tava com uma boa independência. E aí eu sempre fui muito supermercado lá, né? Empurrando o carrinho, ia lá, pegava os produtos, depois ia pagar, tirava o meu cartão de crédito e tal. E muita gente, o americano ele é muito aberto com isso. Ele não tem muito tabu com amputação. Uhum. Os amputados vão lá mesmo, saem na rua. Talvez pelo histórico de guerra também, né? Sejam mais Só que acostumados com o dia a dia. o gancho é muito comum nos Estados Unidos aqui. O cara quer uma mão com, né, que pareça uma mão. E o pessoal me parava lá toda hora e falava assim, porra, parabéns, posso tirar uma foto com você, não sei o que, quero mostrar pro meu filho, quero mostrar pro meu não sei o que. E parabenizava. E tinha gente que falava, olha, eu tava me sentindo assim, assim, assado, e ver você aqui nesse supermercado, no shopping, eu ali fazendo a minha vida, né? Pode ter certeza que mudou minha vida. As pessoas... Uma vez eu dirigindo meu carro, parei no estacionamento, veio uma senhora assim de 60 anos, uma senhora, né? Uma jovem senhora. E falou, olha, eu nunca tive coragem de tirar minha carta, meus filhos fazem bullying comigo, que eu vou bater o carro na primeira curva, mas você dirigindo, amanhã mesmo eu vou lá no DMV lá e vou... E aí começou a me dar um estalo daquele senso de propósito. Falei, cara, não é só sobre mim e minha reabilitação. Eu andando aqui, se as pessoas estão se impactando de uma forma positiva e tal, eu tenho que mais aí no shopping mesmo, me expor, as pessoas têm que mais aqui me ver mesmo, e eu não tenho que me esconder, não tenho que ter vergonha de nada, porque é algo que me fez chorar, que fez minha família chorar e tal, mas ao mesmo tempo agora virou um motivo de sorriso, né, de esperança, de inspiração. Uhum. E isso me deixou tranquilo. A partir daquele momento, eu pude ir em shopping, pude ir. A criança vem, eu falo que sou amigo do Tony Stark e tá tudo certo. E de repente ela dá uma fixação por mim. As crianças da minha família me adoram por eu ser como eu sou. Então, isso me deixou muito mais tranquilo com essa ansiedade social, né? Da galera me olhando, a galera me julgando, talvez. Muitas vezes o julgamento vem da própria cabeça da pessoa. E o mundo vai te olhar da maneira que você se olha. Você se olha como coitado, o cara vai te olhar como coitado, né? E acho que também, muitas vezes as pessoas, elas também, é natural isso, elas vão estar mais acostumadas a lidar com pessoas que têm maiores limitações. Uhum. Então, eu imagino assim, que quando alguém enxerga limitações em você sem te conhecer, é porque ela está acostumada com um setup de que
outras pessoas têm limitações, então é muito mais um paradigma dela do que seu. Uhum. Então, até aí é natural. Você chegou aqui hoje, por exemplo, e falou assim, tá, como é que vai ser bater o ponto? Eu não vou julgar. Você podia falar assim, eu preciso de ajuda e tal. Ó, não consigo bater o ponto. Mas você, para chegar nesse nível onde você se vira 100%, é aquilo, né? A gente tá pensando um pouco sobre o próprio CSGO e tal, o treino. Exigiu. As pessoas acham que, mas eu quero ficar bom. E eu quero ficar bom sentado aqui esperando. Não vai ser. É treino 8 horas, é aí buscar a bolinha feliz, é falar assim, beleza, quero provar. E é isso que eu acho que é o maior problema das limitações que qualquer ser humano tem, amputado ou não. É não enxergar que para melhorar muito, para ser uma pessoa de destaque, que de fato tem o controle da sua vida, não é só um dia. Tá contando um pouco da história de quanto tempo foi esse preparo. A gente tá muito imediatista, né? Acho que a gente pode concordar com isso, né? Total. A gente tem tudo à nossa disposição muito rápido, de forma customizada, abundante e imediata. Isso é um perigo, porque grandes conquistas e, né, a vida não... A maior parte da vida aí, do bacana da vida mesmo, não vem rápido, não vem do jeitinho que você quer e não é abundante, né? É escasso. Leva um tempo, é longo prazo. Existe um conceito também que é interessante, que é o seguinte, você... Numa época de abundância, você definir, mapear as suas limitações, você consegue, de fato, talvez extrair força. Na medida que, por exemplo, vamos falar aqui um exemplo rápido, produtividade e gestão de tempo. Se eu tenho exatamente o que eu tenho, se eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu consigo dividir o meu tempo, eu consigo ser muito mais efetivo e executar o que eu tenho para fazer. Em cada tarefa. Né? E conecta um pouco com o que você falou do imediatismo e a abundância que às vezes perde as pessoas. Então, por exemplo, a gente estava falando da tua história de vida agora, eu falei de outra. A vida é como se fosse um white label das mesmas coisas. Né? A gente... É que as pessoas, às vezes, não têm clareza, cara, do que, de fato... A disciplina mora aí, nas entrelinhas. Você só tem efetividade, produtividade, se você consegue ter disciplina, né, cara? Mas eu acho que o grande ponto é... Eu vou dar um exemplo do nosso podcast. Né? Então, evidentemente, vai ter um dia pessoas olhando e falando assim... Nossa, mas olha quanta sorte vocês deram. As coisas que apareceram no seu caminho também. Você deu sorte, não deu? Você pôde ir para Oklahoma, você pôde ir para um monte de lugar. Mas quanto que a gente não vai lembrar, por exemplo, os 10 primeiros views, que são 10, que foram os primeiros passos que você deu. E vai ter um monte de gente no meio do caminho que fala assim, não vai conseguir 11. Não vai conseguir 11. Não vai. E 20? Não vai conseguir 20. Quem conseguiu 1 milhão um dia tinha 10, né? Exato. Como? Tem certas coisas que não tem atalho. O pessoal falava muito lá, o Randy falava muito que toda hora, there's no magic pill. Falava sempre isso, não tem pílula mágica. Não tem... Porque é muito comum a gente ver uma prótese, a gente ficar pesquisando, quando eu tiver tal prótese, a mão biônica, aí sim, mas agora que eu não tenho essa obrigação de fazer isso aqui funcionar. Errado. Né? Quem perde é você. Então você pode se enganar com essa desculpa, com essa ideia, ou você pode rechaçar a ideia de uma pílula mágica inatingível, que está sempre à sua frente, mas você nunca alcança, e focar no que você tem, nas ferramentas que você tem, e realmente fazer as grandes ferramentas. Né? Muita coisa comigo, a solução mais simples, e às vezes mais barata, mas muitas vezes mais simples, né? Eram as melhores soluções. Não as mais complexas, aquela puta adaptação que não sei o quê. Eu vou adaptar a casa inteira, aí de repente eu descobri que eu só precisava fazer tal jeito, né? Para colocar a prótese de manhã, foi um dos últimos itens da minha lista, né? Porque quando eu tô sem prótese, eu tô sem prótese, né? E eu sou um dos piores amputados sem prótese do mundo. Traduzindo pro ditado popular, né? O bom é inimigo do ótimo. Exatamente. E tem outro. Exatamente. Que você disse aqui vai ficar pros críticos que estão em casa, cara. É do lado dos bons que nós fica melhor. Não, isso é fato. Isso que você falou, cara, assim, não é óbvio de novo, tá? Porque as pessoas às vezes têm clareza dos objetivos que tem na vida, mas, por exemplo, o que você está fazendo para procurar pessoas que se parecem com você?
Ou até que não se parecem, mas que vão te levar para talvez você não esteja no lugar certo, né? E você precisa de pessoas diferentes da sua bolha ali para chegar com uma opinião diferente. Hã? Que saibam mais que você. Exatamente, que te provoque, que te desafie. Que te desafie, como os caras lá foram, né? Eles estavam toda hora ali me tirando a minha zona de conforto. Isso é outra coisa que é clichê, mas não tem importância alguns clichês serem dados como verdade, né? Por isso que são clichês. A questão de zona de conforto é um fato, né? Sim. Se você está fazendo uma coisa grandiosa, que na sua cabeça é grandiosa, e você não está nervoso, você não está com aquela borboletazinha no estômago e tal, cara, a coisa deu certo apesar de você, não por sua causa. É a tal da inércia. O corpo está em movimento, tende a continuar em movimento, né? Ou seja, você estava numa inércia já para frente e aconteceu. Agora, as grandes conquistas na vida acontecem fora da zona de conforto, cara. Você tem que estar nervoso. Se você não está nervoso, tem alguma coisa de errado. Se você não está se sentindo desafiado, se você não está preocupado, você está fazendo um negócio que já ia acontecer apesar de você. Você está numa inércia, né? E então, todo aquele momento, os caras me desafiando ali, estavam me tirando da zona de conforto. E isso foi muito importante, né?